Muitas pessoas me perguntam sobre o teste de avaliação do microbioma intestinal, que é o sequenciamento dessas bactérias intestinais. Então resolvi gravar um vídeo para falar de forma resumida sobre esse teste. Então eu trouxe aqui um resultado da GeneOne. Eu tirei, obviamente, os dados do paciente, né? Esse é um resultado real, tá? Foi liberado agora no dia 20 de junho. Tá? Aqui o material, suave de fezes, solução estabilizante, teste é o microbioma GeneOne, né, que é a avaliação do microbioma intestinal, o método é sequenciamento de DNA, região V3 e V4, do gene 16S, do RNA ribossomal bacteriano, a unidade de medida é número de sequências de DNA, o equipamento é um Illumina, e aqui os responsáveis técnicos pela liberação, a Laís Yamanaka e eu. Bom, iniciando aqui o resultado, são reportados os dados descritos pelo cliente. Então, o cliente, quando ele faz a aquisição de um teste, ele vai receber uma caixinha com o material para coleta e um formulário. Nesse formulário vão constar informações básicas, nome, data de nascimento, sexo, peso, altura, a presença de sintomas, né? Então ele vai assinalando quais sintomas ele tem, se ele tomou antibiótico, se ele usou algum tipo de outro medicamento, se ele fez uma mudança de estilo de vida nos últimos tempos. Então nesse caso aqui, o cliente, índice de massa corporal 28,6, está descrito em pré-obesidade, ele relata a constipação há 30 dias. Ele relata que não está usando antimicrobianos nem quimioterápicos, não faz terapia com alguma dieta específica e não passou por mudança drástica de estilo de vida recentemente, né? Então essas são as informações reportadas pelo cliente. O que é muito importante para a avaliação do resultado é saber por que está sendo solicitado esse exame. Nesse caso, um apoio diagnóstico para intestino preso, né? Foi a maneira como foi reportado, então o paciente tem constipação. Bom, vamos lá, o resultado em si. Num primeiro momento, feito um resumo de todo esse resultado, dizendo assim, né, a informação principal, foram encontrados indicadores associados à disbiose, ou desequilíbrio intestinal. Né? Essa é a principal informação. Dentre esses resultados, o que pode ser destacado? O índice de diversidade está adequado, mas as proporções entre os filos bacterianos têm um leve desequilíbrio, que eu já vou demonstrar para vocês. Existe uma predominância de alguns grupos bacterianos, poucas bactérias associadas à saúde intestinal e muitas bactérias associadas a um perfil pró-inflamatório, né, o que é ruim. Então, de uma maneira geral, a gente avalia se há uma diversidade bacteriana, se há uma proporção adequada de bactérias que são anti-inflamatórias, são as bactérias benéficas, e se há uma proporção adequada de bactérias pró-inflamatórias ou bactérias patogênicas. Tá? Então essa é um resumo, né, do que é feito quando a gente vai avaliar esse resultado. Agora especificando o resultado, o índice de diversidade está ok, 3,27, né, então quer dizer que há uma diversidade bacteriana, esse índice deveria estar entre 2,25 e 3,86. Razão entre bacteroidetes e firmicutes. Bacteroidetes, são dois filos bacterianos, né? Muito importante, 52,31%, firmicutes 39,86%. Essa razão deve estar em torno de 1, né? E há, por isso, né, um leve desequilíbrio entre os filos, o que está sendo descrito aqui. Bom, com relação aos filos, filo proteobactéria, 6,71%. E aqui uma informação importante, a microbiota intestinal dos indivíduos saudáveis apresenta uma proporção do filo proteobactéria até 5%. Tá? E esses números que vêm aqui, eles são importantes porque são as referências utilizadas para descrever essa informação. É muito importante deixar claro que todas essas informações que são descritas no laudo, elas são baseadas em artigos científicos de qualidade indiscutível. Ou seja, a gente não tira nada da nossa cabeça, né? A gente vai pegar as informações científicas adequadas para que a gente possa colocar essa informação e que essa informação ela possa ser validada. Outras informações sobre o estado clínico saudável ou assintomático, o aumento da proporção do filo proteobactério no intestino pode ser uma resposta transitória a algumas alterações externas,
como dieta intervenção. Agora, se esse aumento ele continua, ele persiste, né, esse aumento crônico, é indicativo de um processo de desbiose intestinal. Esse aumento pode estar associado com processos inflamatórios. Por quê? Proteobactérias são bactérias gram-negativas e quando elas estão aumentadas, elas podem, né, através desse processo de desbiose, há um aumento dos lipopolissacarídeos da membrana externa dessas bactérias, que são LPS, que são substâncias potencialmente inflamatórias. Foi identificada a presença de Escherichia coli, 2,56%. É uma bactéria comensal, ou seja, uma bactéria benéfica, né, e é habitual a sua presença em indivíduos saudáveis. Mas quando a gente fala de intestino, mesmo as bactérias consideradas boas, né, as bactérias que são as bactérias os simbiontes, que a gente chama, se eles tiverem em grande quantidade, isso também não é saudável. Como está colocando aqui, altas proporções pode estar associado a alterações funcionais e processos inflamatórios. Filobacteroidetes, o gênero Bacteroides. Bacteroides vulgatus, proporção 21,58%. É uma bactéria comensal, uma bactéria boa, né? Mas pode ser um patógeno oportunista, que pode se ligar e invadir as células do intestino e acabar induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Bacteroides uniformes. Há poucos estudos falando das funções exercidas por essa bactéria, porém há relato que ela tem uma maior capacidade de quebrar a glicose e gerar energia para as células intestinais, o que isso pode gerar impactos positivos na saúde intestinal. Agora falando de alguns biomarcadores associados à saúde intestinal. Uma bactéria muito importante, que é um marcador de saúde intestinal, é o Fecalibacterium praunice, que ele está em uma proporção aumentada, né? E a gente coloca aqui, a microbiota intestinal de indivíduos saudáveis apresenta uma proporção até 15%. A abundância relativa é utilizada como indicador de manutenção do equilíbrio da microbiota e é um importante fator de proteção. Essa bactéria ela tem propriedades anti-inflamatórias, porque ela vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são os principais nutrientes das células intestinais. Foi identificada a presença de Roseburia intestinalis, 0,79%. Também é um indicador de equilíbrio da microbiota intestinal, produz ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos são importantes agentes anti-inflamatórios. Também essas bactérias auxiliam na digestão de carboidratos complexos. Uma bactéria que é um interessante marcador de saúde intestinal, que é a Quermansia mucinifera, ela não foi encontrada nesse paciente. É interessante que ela esteja presente numa proporção de até 5% na microbiota intestinal. E por que ela é tão importante? Porque ela é importante na formação do muco do intestino. E esse muco vai funcionar como uma barreira de proteção, né, contra a entrada de substâncias indesejadas. Sabe que quando há uma degradação desse muco, uma diminuição desse muco intestinal nos processos de desbiose, tem sido inversamente associado, ou seja, quando a gente não tem essa bactéria, tem uma quantidade pequena dessa bactéria, a gente vai ter processos de obesidade, diabetes, inflamação e outros distúrbios metabólicos. A presença reduzida pode interferir na camada de muco, né? Como eu falei para vocês, essa camada de muco ela funciona como uma barreira, uma proteção, e com isso, quando você diminui essa proteção, você tem uma passagem de toxinas bacterianas pró-inflamatórias e principalmente o LPS, gerando distúrbios metabólicos. Outra bactéria muito importante, gênero bacteriano, Bifidobacterium, não foi identificada. Essas bactérias são importantes agentes da homeostase intestinal e têm efeitos benéficos à saúde. Elas produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Inclusive, há algum tempo atrás, o Bifidobacterium foi comentado em alguns artigos como um psicobiótico. O que é um psicobiótico? Um probiótico que vai atuar mais especificamente melhorando a nossa função cerebral.
Não foi identificada a presença de lactobacillus. Essas bactérias também ajudam na formação da barreira intestinal. Elas produzem algumas substâncias que têm atividade antimicrobiana, que vai dificultar a invasão de micro-organismos patogênicos. É importante lembrar que boa parte dos probióticos contém lactobacilos. Bom, considerações finais. As características da microbiota intestinal em equilíbrio incluem diversidade adequada, equilíbrio entre os filos, presença de bactérias associadas à saúde intestinal e ausência ou baixa abundância de bactérias patogênicas. Aquilo que eu falei para vocês no início, né? Isso é uma informação que é para qualquer paciente. Agora, no caso especificamente desse resultado, foi observado que o índice está adequado, os filos têm um leve desequilíbrio, foram verificadas poucas bactérias associadas à saúde intestinal e há uma predominância de algumas bactérias específicas e bactérias também com perfil pró-inflamatório, né? Por isso foi caracterizado que esse paciente tem disbiose intestinal. Agora, falando com relação ao quadro reportado de constipação, a microbiota de pacientes com constipação crônica pode ser caracterizada por uma diminuição relativa de bactérias benéficas, como, por exemplo, a gente falou aqui, né, nesse paciente, lactobacillus e bifidobactério, e aumento de outras bactérias patogênicas, né, como, por exemplo, pseudomonas e campylobacter. Estudos demonstram que os níveis de bifidobactério e lactobacillus diminuem significativamente nessas pessoas com constipação, o que a gente encontrou nesse paciente. Estudos observaram que bactérias produtoras de butirato, como Coprococcus, Zebura e Fecalibacterium, tendem a ter um aumento em pacientes constipados. Então a gente encontrou esse aumento aqui de Fecalibacterium, né? O que está sendo descrito aqui, né? Identificado algumas características microbiota intestinal observadas em pacientes com constipação, ou seja, a ausência de bifidobactério e lactobacillus e aumento de Fecalibacterium. Motilidade intestinal. Os estudos demonstram que a disbiose pode alterar o metabolismo da serotonina, que vai estar associado com a motilidade intestinal. Esses níveis elevados de serotonina são encontrados em pacientes com diarreia, mas níveis baixos, que são metabólitos bacterianos, em pacientes com constipação. Observações nutricionais. Aqui é muito importante lembrar que tem até uma observação. Toda intervenção dietoterápica, inclusão de suplemento vitamínico e mineral, recursos ergogênicos, probióticos, prebióticos, entre outros, deve ser acompanhada por nutricionista ou médico. O que a gente faz aqui é colocar algumas sugestões. Constipação, né? Então, meta-análise recente concluiu que o uso de probióticos pode ser eficaz contra a constipação funcional. Fibra alimentar, incluindo frutanos e galato-oligosacarídeos, também pode alterar a composição da microbiota intestinal, aumentando o bifidobactério e lactobacillus, né? Que a gente falou que seria importante aumentar esses dois gêneros bacterianos. A gestão de fibras também pode aliviar os sintomas relacionados à constipação, né? E até uma observação que é muito importante lembrar que essas fibras, a partir do momento que elas são utilizadas, deve-se verificar o aporte hídrico. Por quê? Porque se você tiver uma diminuição de ingesta de líquidos, pode resultar em efeitos indesejáveis, como gases abdominais e distensão. Para o tratamento de constipação, é indicado o uso de fibras insolúveis não fermentáveis, que podem ser encontrados em grãos, cereais, sementes, castanhas e nozes. Algumas fibras podem amenizar o esforço e a dor ao defecar, né? Melhorando a consistência das fezes e aumentando o número médio de evacuações por semana, que é o relato do paciente, a queixa do paciente, né, constipação. Algumas questões relacionadas à modulação intestinal. Polifenóis podem auxiliar. A quermância mucinífera pode ser aumentada através de dietas ricas em prebióticos, com baixa ingestão de ácidos graxos saturados. Também consumo de prebióticos, fruto-oligosacarídeos e polifenóis. Bifidobacterium e a quermância, né? A gordura proveniente das dietas vegetariana e vegana é formada basicamente, né, predominantemente por ácidos graxos mono e poliinsaturados, que favorecem o crescimento de bactérias biomarcadoras de saúde, como o bifidobactério e a quermância, que estão ausentes nesse paciente. Bifidobactério e lactobacillus, prebióticos podem ajudar,
principalmente, né, galacto-oligosacarídeos, que vai estimular a fixação dessas bactérias probióticas, porque às vezes o paciente usa o probiótico, mas a bactéria, né, esse probiótico não consegue se fixar adequadamente na mucosa intestinal. Suco de laranja também pode ajudar, né, aumentando a população de bifidobacterium e lactobacillus. Fibra alimentar, né, pode alterar a composição da microbiota intestinal, aumentando essas duas gêneros bacterianos. Dieta rica em amido resistente pode ajudar a aumentar a população de Eubacterium retari. O processo inflamatório decorrente da desbiose intestinal pode ser contido com uma dieta rica em fibras, né? Então pode conter essa inflamação intestinal. A fermentação pela microbiota intestinal pode fazer com que haja produção de ácidos graxos de cadeia curta, que melhora a função da barreira intestinal e atuam como anti-inflamatórios, na resposta anti-inflamatória. Bom, aqui informações bem gerais, né, falando da importância de uma dieta rica em alimentos naturais e evitar alimentos e bebidas industrializadas, porque esses alimentos contêm substâncias que são prejudiciais, como conservantes, aromatizantes, corantes, emulsificantes, né, que podem prejudicar a microbiota intestinal. Bom, aqui a gente vai descrever todas as referências, né? Então todo o resultado de microbioma intestinal é um resultado personalizado, individualizado, não existe um resultado nem parecido com o outro, né? Porque as populações são completamente diferentes. Então aqui todos os artigos que foram utilizados para produzir esse laudo, vejam, foram utilizados 61 artigos. Tá? E todos eles estão descritos e são facilmente acessáveis caso a pessoa tenha interesse em verificar essas informações ou se aprofundar nessas informações. Depois é apresentado um resultado gráfico de tudo aquilo que foi falado, né? E com as proporções. Então aqui nesse círculo a gente tem na parte interna o filo, depois a família, o gênero e a espécie, né? Essa é a classificação taxonômica. Então a gente começa com o filo, depois vai para as famílias, gêneros e espécies. Por que existem alguns buracos aqui? Porque não pode ser identificado através do sequenciamento todas as bactérias. Então, por exemplo, a nível de filo, 98,88% conseguiu se discriminar. Família 95,65%, gênero 87,42% e espécie 76,4%. Quanto mais você caminha nesse sentido de filo para espécie, mais refinada essa informação. Por isso que a gente tem um percentual de cobertura aqui do sequenciamento menor para a espécie. Bom, e aí o resultado, o Bacteroidetes 52,31%, a gente já tinha demonstrado isso anteriormente, né, na parte escrita. E aqui as espécies que foram encontradas de Bacteroidetes, de Firmicutes, né? Aqui um resumo das principais espécies que estão em maior quantidade, Firmicutes e Proteobacterias. Então esse basicamente é um laudo do microbioma intestinal, aqui demonstrando todos os filos, as famílias e os seus percentuais, os gêneros bacterianos e as espécies. A última página vai falar um pouquinho mais do método. Deixa eu baixar aqui. Os valores de referência, né, que a gente já tinha comentado. O principal artigo de referência, que é o projeto Microbioma Humano. E aqui algumas informações sobre o teste. Tá? Informações, se a pessoa tiver interesse em entender um pouquinho melhor como é que é o teste, né? Informações também bem resumidas, né? E deixando claro no final que deve ser sempre consultado um profissional da saúde, né? Um profissional, um médico, um nutricionista, para que faça uma avaliação desse laudo e que possa verificar quais são as melhores intervenções para esse paciente. Então o meu objetivo aqui foi ajudar com algumas informações básicas. As pessoas têm muita curiosidade sobre esse teste e espero ter contribuído com vocês, né, demonstrando esses resultados aqui. Qualquer dúvida, se tiverem, pode mandar um comentário que eu terei o maior prazer em responder.